E aí, galera da plataforma, vamos continuar com o nosso curso de contratos? Nós vamos falar um pouquinho agora sobre a resolução por onerosidade excessiva dos contratos. Essas cláusulas são gerais, eu estou encerrando as cláusulas gerais para a gente iniciar, a tipologia dos contratos, as várias espécies de contratos. Então, nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes tornar excessivamente onerosa, é o caso dos acontecimentos extraordinários, do caso fortuito, da força maior, da teoria da imprevisão, poderá pedir ao devedor a resolução do contrato e os efeitos da sentença irão retroagir à data da citação. Tá? A resolução poderá ser evitada se o réu modificar equitativamente as cláusulas do contrato. Isso quer dizer o quê? O contrato pode ser refeito as condições iniciais. Se no contrato as obrigações couberem apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva. Tá certo? E a gente encerra as cláusulas gerais. Agora nós vamos para as várias espécies de contratos. São mais de 24 espécies. Esse curso é um curso um pouco longo, mas ele é muito importante para quem tem interesse em estudar direito civil, fazer concurso, aprender um pouco de direito das relações privadas, né? Então é muito importante. O primeiro contrato que previsto no código, que nós vamos estudar agora, é o contrato de compra e venda, tá certo? O contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio da coisa certa e o outro pagar-lhe o certo preço. A compra e venda pura, obrigatória e perfeita. As partes acordam no objeto e no preço. Eu entrego o objeto e pago o preço, tá certo? Pode ter coisa atual e futura. E aí fica sem efeito o contrato se a coisa não vier a existir. Está aqui no 483, salvo se a intenção das partes era de concluir contrato aleatório, né? Aí tem uma cláusula de alha, né? Não é discutido aqui. Se a venda se realizar por via de amostras, protótipos ou modelos, você tem que entregar a mesma coisa. Se o modelo tinha determinada substância, determinado conteúdo, quando você vai entregar essa amostra, quando você for entregar o produto final, tem que ser a mesma coisa que você entregou lá na sua amostra, tá certo? A fixação do preço pode deixar ao arbítrio do terceiro, quando os contratantes logo designarem ou prometerem designar. Se o terceiro não aceitar a incumbência, ficará sem efeito o contrato, salvo quando acordarem os contratantes designar outra pessoa, tá certo? Claro que o preço também pode ser fixado pela taxa de mercado, de bolsa, em certo dia, em determinado dia e lugar, tá certo? Aqui está dando 486. Isso quer dizer o quê? Uma compra e venda, ela pode ser feita de várias formas. Tem as cláusulas gerais e agora nós temos as cláusulas especiais, na tipologia daquele contrato. Pode ser fixar em índices e parâmetros que sejam objetivos esses índices e certos para que não haja o desequilíbrio contratual, né? Se você faz um contrato sem fixação de critérios, né, aí as partes, né, vai seguir determinados usos e costumes correntes habituais das vendas do vendedor. Então, o vendedor vai ter lá o modo de cobrar, né? Na falta de acordo, por ter havido diversidade de preço, prevalecerá o termo médio. Médio, por quê? Porque é importante que haja certo equilíbrio nesse contrato de compra e venda. Nulo é o contrato de compra e venda quando deixa o arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação do preço. Aí é nulo o contrato. Porque se você deixa para uma parte só definir tudo, aí o contrato não preenche os requisitos essenciais. As despesas de escritura e registro a cargo do comprador e o cargo do vendedor, as da tradição, a da entrega. Então, quem está comprando o imóvel vai pagar a escritura, vai pagar as despesas de cartório e quem vai entregar o imóvel tem que pagar as custas de como ele se programou a entregar aquele bem. Daqui a pouco a gente continua.